Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho desta 10ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, antes de serem um conformismo, antes de serem algo que talvez as pessoas interpretam que deva ser assim, porque se é bem-aventurados, então eu quero ser assim. Não. Ela é um programa, um convite de Jesus à comunidade. Primeiro e acima de tudo, ela é uma demonstração de que Deus é do lado dos pobres. Por isso vocês entendem que a igreja, ela tem preferência pelos pobres. Ela tem uma opção preferencial pelos pobres, porque Deus é o Deus dos pobres, dos pequenos. Exatamente porque nós deturpamos todo o projeto criacional de Deus. Nós conseguimos criar em nossa sociedade humana situações nos quais uns podem, outros nada. Uns têm, outros não têm. Uns têm a ponto de jogar fora e outros passam necessidade. Então, esta preferência de Deus pelos pobres é uma chamada de atenção à volta, a gente retomar o primeiro movimento. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus tem opção preferencial pelos pobres. Ele é do lado dos pobres, dos pequenos. Sempre foi assim. Sempre, em toda a história da salvação, vocês vão verem Deus que faz opção pelos pequenos, pelos humildes. Nossa Senhora já disse, o Senhor olhou para a minha humildade, para a minha pequenez. E no deserto, Deus tirou o povo da escravidão. E assim, em várias situações que vocês forem ver, a rainha Esther libertou seu povo. E muitos outros, Ruth, olhando a história da salvação, vocês vão perceber que é assim. Deus, ele escolhe os pequenos, porque ele é do lado dos pequenos. E por isso essas bem-aventuranças. Primeiro, para confirmar essa opção preferencial pelos pobres que Deus tem. E a igreja, ela também faz essa opção, porque a igreja é um instrumento de Deus para a manifestação desta opção. Por isso que a igreja também tem opção preferencial pelos pobres. Agora reparem, é opção preferencial, não exclusiva. Isso não quer dizer que nossos irmãos que têm condições, que têm posses, estão fora, são excluídos do amor de Deus. Não.
É a opção preferencial. No primeiro momento, a nossa preferência é dada aos pobres, sem excluir aqueles que são grandes. Né? Como Maria canta no Magnificat, né? Derrubou do poderosos os grandes e exaltou os humildes. Porque Deus Nosso Senhor, Ele já sabe que no Evangelho, quando vocês ouvem Jesus falando de Lázaro e o homem rico, Ele disse, você teve a sua alegria, agora é a vez de Lázaro. Né? Então, essa opção preferencial, ela é preferencial, não exclusiva. E é muito importante a gente ver isso. E é interessante a gente também olhar isso para as nossas igrejas. Porque às vezes nós tomamos uma postura de opção exclusiva para os pobres. E aí a gente quer ser todo dos pobres, excluindo a outra classe, que pode ser que não são pobres materialmente falando, mas talvez são até mais pobres do que os nossos pobres materialmente falando, né? Porque eles são pobres de espírito. Então, por isso que nossa opção também é por eles. Nós não podemos negligenciar nenhum deles. Aí agora vocês entendem as bem-aventuranças há pouco proclamada. É uma chamada de atenção. Jesus elogia as pessoas que são assim, mas ao mesmo tempo ele conclama, convida a todos os que não são. Bem-aventurados os pobres em espírito. Então ele está dizendo que aqueles que são pobres em espírito são bem-aventurados, mas ao mesmo tempo ele está convidando a você que não é pobre em espírito para se tornar, para ser um também. Não há nos lábios de Jesus uma exclusão, não há, mas antes uma inclusão. Ele quer que aqueles que fazem parte do projeto de Deus sejam felizes por isso, por estarem fazendo parte desse projeto. Mas também ele convida os outros que não estão para entrarem no mesmo projeto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essas bem-aventuranças, elas trazem, só que eu estou me lembrando aqui, falando com vocês, 3 características muito grandes, bonitas, boas e belas para a nossa trajetória eclesial, comunitária. Primeiro, essa opção divina de Deus pelos pobres. Segundo, esse convite de Jesus para aqueles que não são bem-aventurados e que podem e devem ser também. E um elogio àqueles que já são, né, nessas características que Jesus declara e denomina, aqueles que já são bem-aventurados. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos fazer um esforço. Repito, não dá. Esses dias eu estou chamando muita atenção do nosso povo para que a gente possa entrar mais na dinâmica de Jesus. Não dá mais para a gente ser indiferente com o projeto de Deus. Não dá mais para a gente ser indiferente com esse projeto que é em benefício nosso mesmo, em benefício do gênero humano. Nós não podemos negligenciar um querer de Deus, uma vontade divina, por conta de situações humanas. De jeito nenhum. Precisamos e devemos, sim, atender e atentar para todas, ficarmos atentos para todas essas situações, para a gente poder resolver esses projetos, esses planos divinos, para a gente poder cuidar um do outro. Não adianta. Eu vou falar para vocês com muita caridade, não adianta a gente fazer projeto de cuidar da natureza, de cuidar das situações, dessa e daquela outra situação, se a gente não cuidar do coração do homem, se a gente não curar o coração humano, se a gente não trabalhar, de certa forma, dedicar um trabalho mais intenso no cuidado dos homens. Porque senão nós estamos atirando para tudo quanto é lado e não vai atingir nada nem ninguém. Não dá para ser assim. Precisamos cuidar das pessoas. Precisamos cuidar um do outro. E o primeiro modo, a primeira situação que a gente pode e deve usar como ferramenta desse cuidado é exatamente o amor.
amar a todos. Amar, darmos é melhor, darmos não, mas redescobrirmos, pegarmos de volta o sentido dessa palavra. Tirarmos essa questão erótica, que todo mundo, se a gente falar que ama alguém, já é mal interpretado, essa coisa. Tirar essa erotização da palavra amor e devolvê-la ao seu sentido próprio. E aí, quando a gente começar todos a tratarmos uns aos outros com amor, tudo vai ser diferente. Aí, se nós começarmos a cuidar uns dos outros com amor, aí sim nós seremos bem-aventurados, porque não vão haver pobres, aflitos, torturados, não vão haver pessoas com fome e sede de justiça, não vão haver pessoas carentes da misericórdia, porque o amor é e será sempre a misericórdia. Mas antes haverão sempre puros de coração, pessoas que promovam a paz, pessoas que promovem a segurança, a justiça, pessoas que vão garantir, né, a segurança para aqueles que são injuriados e perseguidos. Enfim, nós vamos entrar numa dinâmica de cuidado geral. Cuidando do homem, nós vamos cuidar também da natureza, do nosso espaço comum, nós vamos cuidar da vida. Mas o mais importante, eu diria, é cuidar das pessoas. E quanto mais nós cuidarmos uns dos outros, mais nós estaremos cuidando das outras coisas também. Porque o cuidado com a pessoa humana requer também um cuidado, e isso aí é consequência, né? Requer também um cuidado com as outras situações, a começar também agora pela natureza, pelas condições de trabalho, pela família. Cada coisa vai uma puxando a outra, né? E aí nós vamos todos sermos alegres e satisfeitos, vamos todos ser alegres e satisfeitos nessa dinâmica bonita das bem-aventuranças. Então, meus irmãos, minhas irmãs, celebrando hoje o Dia dos Namorados, né? Um dia em que os nossos jovens experimentam, ou melhor, começam a experimentar o amor, a sentir a beleza do amor. Deixo essa mensagem bonita para vocês, que nós possamos também, a partir desse dia de hoje, desse evangelho outrora proclamado, a sentir o amor, a viver o amor, a experimentar o amor. Mas, repito, não esse amor erotizado, mas o amor sincero e puro, o amor verdadeiro, o amor que é Deus. Um grande abraço para todos, ótima semana, fiquem todos com Deus e com Nossa Senhora. Salve Maria!